Fala pessoal, hoje uma live sobre predominância estrogênica, um tema aí há muito esperado. A gente está na semana dos hormônios femininos. Todo mundo me ouvindo bem aí? Laira, Paula, a gente vai falar mais de predominância estrogênica, vamos falar de hormônios femininos. Laira, bastante interessante aí, muita coisa para a gente associar e raciocinar depois, a gente vai conversar mais. Estão me ouvindo bem, né, pessoal? Um tema muito importante e talvez pouco abordado hoje em dia, que é a predominância estrogênica. Vocês vão entender por que é tão importante hoje em dia se livrar do excesso de estrogênio ou então equilibrar esse excesso com a progesterona. Vocês vão entender um pouco mais dos efeitos que o estrogênio tem no seu organismo, o que ele faz de bom e o que ele faz quando ele está em excesso, tá? Vocês vão entender tudo isso hoje. A gente vai falar de predominância estrogênica, um tema muito importante para entender mais efeitos dos hormônios no corpo. E nesse caso, efeitos deletérios, que a gente vai falar, tá? A predominância estrogênica, a gente vai falar o que isso causa na mulher, o que tem a ver com o ciclo menstrual dela, o que a predominância estrogênica tem a ver com o seu humor, as mulheres, com o humor das mulheres, o que a predominância estrogênica tem a ver com as cólicas, o que tem a ver com a TPM ou até com depressão. A gente vai falar de tudo isso hoje. Muito importante essa aula de hoje. Pessoal, ela não vai ficar gravada aqui no Instagram, ela vai para o YouTube ficar por uma semana. Então, ó, vou pedir para vocês que vão encaminhando aí para as amigas, para as mulheres, mães, irmãs, familiares que precisam entender o efeito que toxinas ambientais ou que estilo de vida e, consequentemente, predominância estrogênica pode estar causando na vida delas. Então, clica no aviãozinho aí agora, não deixa de clicar, muito importante essa aula de hoje, uma das aulas mais esperadas aí há muito tempo que eu estou preparando uma forma didática de compilar tudo de predominância estrogênica para vocês. Então, ó, vai clicando no aviãozinho, chama as mulheres que precisam entender como estilo de vida, como até efeitos no intestino e várias coisas que nós vamos falar tem a ver com predominância estrogênica, com TPM, com depressão, com constipação. Vamos relacionar tudo isso, tá? Cólicas intensas, fluxo alterado, testosterona baixa, humor depressivo. Vamos relacionar a predominância estrogênica com todos esses pontos, tá? Então, clica aí no aviãozinho e caminha para as mulheres que precisam saber de predominância estrogênica. Então, a gente vai começar a nossa aula, tá? Então, todos bem, já vi que já temos algumas pessoas na sala. Então vamos começar, vamos explicar um pouco mais, vou explicar um pouco mais sobre estrogênio para vocês entenderem o efeito desse hormônio. A aula de hoje é predominância, futuramente a gente vai falar de progesterona também. Mas vamos lá. O estrogênio é um hormônio produzido pelos ovários femininos, né? Uma grande parte dele é produzida pelos ovários, uma parte pequena pelas adrenais, pela região cortical das adrenais. E ele tem efeitos vários no seu corpo. Mulheres, muitas coisas que vocês nem imaginam surgiram por causa do estrogênio, desde a sua menarca, a sua primeira menstruação, caracteres sexuais secundários femininos surgiram por causa do estrogênio. Ele teve influência nas gônadas, na formação também de mama, tem receptor para estrogênio na mama, tem muito receptor para estrogênio no útero. Vocês menstruam por causa da fase proliferativa que o estrogênio provoca no útero de vocês. Então o estrogênio ele é imprescindível à vida. Não tenham medo do estrogênio, né? O problema é o estrogênio em excesso ou estrogênio não compensado pela progesterona. Que aí, pessoal, os sintomas são vários que a gente vai falar, desde retenção hídrica, risco de câncer de mama, sintomas de menstruação intensa, fluxo aumentado, fluxo irregular, tudo isso pelo excesso ou pelo descompasso, desequilíbrio de estrogênio em relação à progesterona. Então não tenham medo do estrogênio fisiológico de vocês, não é esse o problema. Ele vai ter vários efeitos benéficos. A pele de vocês hoje, mulheres, ela geralmente quando ela está bem vascularizada, ela é macia, ela é quente, ela é avermelhada por causa do estrogênio. O estrogênio traz uma vascularização para a pele feminina também. Olha um dos efeitos do estrogênio na pele aí. Então, efeito no útero, proliferação do tecido do endométrio que vocês vão precisar para receber uma eventual gestação, uma eventual gravidez. Então, o estrogênio tem esse efeito importantíssimo na vida de vocês, mulheres. Ele faz um efeito nas trompas também, ele também prepara as trompas para uma gravidez, ele tem efeito positivo nas mamas, sim, ele tem efeito nos receptores nas mamas, benéfico, só que o excesso pode virar realmente doença fibrocística mamária, mas ele tem um efeito positivo na mama. Osteoporose, mulheres, a saúde óssea de vocês depende do estrogênio.
Quantas mulheres estão na menopausa com risco de realmente terem fratura osteoporótica, de terem ossos porosos, porque estão com estrogênio muito baixo e não repõem com a reposição bioidêntica da menopausa. É diferente da reposição sintética e com remédios. Então, mulheres que não têm contraindicações, câncer, histórico de trombose, elas deveriam sim estar repondo o estrogênio na menopausa de forma bioidêntica. Aqui, ó, o motivo é esse aqui, osteoporose e ossos, tá? Então as mulheres têm os ossos muito mais resistentes quando estão fazendo a reposição na menopausa do estrogênio, tá? Que é um dos hormônios que tem efeito nos receptores de estrogênio, tá? Por quê? Como assim? São 3 no geral, né? É o estrogênio, o beta-estradiol, a estrona e o estriol, mas o mais forte de todos é o estrogênio. Ele é 12 vezes mais forte que a estrona, que é 80 vezes mais forte que o estriol, que é o mais fraquinho de todos. Então, ele é muito importante para a sua saúde como um todo. Saúde óssea indispensável para a mulher na menopausa que não tem contraindicações, a reposição bioidêntica do estrogênio para a saúde óssea, tá? Eu estou falando dos benefícios, recapitulando para vocês, para quem entrou agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Josi, boa noite a todos. Nós estamos falando de predominância estrogênica, um tema dos mais pedidos aqui, dos mais esperados. Como amenizar, por que ela acontece, o que no seu corpo pode estar errado para você estar acumulando o estrogênio, para você não estar processando e eliminando o estrogênio. A gente vai falar de tudo isso hoje, os sintomas que as mulheres têm que não entendem, que estão sendo mal diagnosticadas como depressivas, que estão tomando antidepressivos sem saber que o efeito é hormonal, que a causa é hormonal, estão tomando às vezes medicamentos anticoncepcionais para ciclos irregulares, sendo que estão mascarando um sintoma de predominância estrogênica. A gente vai falar de tudo isso hoje. Estamos na live de predominância estrogênica, uma das lives que vocês mais me pediram, que eu mais procurei clareza para trazer para vocês nessa live de hoje. Então, ó, por favor, encaminhe aí para as mulheres que precisam saber dessa mensagem e entender que o corpo dela é um todo interconectado e que o estrogênio em excesso pode ser deletado. Então a gente estava falando de osteoporose, saúde óssea depende de estrogênio, depende de vitamina D, depende de magnésio e depende de cálcio também, mas depende muito do estrogênio. Você pode ter todos os outros pilares bem estruturados. Você pode ter o exercício resistido que precisa, você pode ter o vitamina D, o magnésio e o cálcio, mas o estrogênio baixo nas mulheres aumenta muito a chance de osteoporose, até de osteopenia. Então vamos lá. O efeito de depósito de gordura subcutâneo. Então assim, pessoal, entendo comigo, o estrogênio tem efeito nos depósitos de gordura subcutâneo. Como assim? A mulher com predominância estrogênica, ela vai ter mais chance de ganho de gordura. Ela vai ter maior probabilidade de ter uma composição corporal com mais gordura. Então a mulher que não emagrece não consegue melhorar, não consegue melhorar a composição corporal, perder gordura, ela pode estar comprometendo o seu emagrecimento pela predominância estrogênica, porque o estrogênio tem efeito no tecido adiposo, e isso do ponto de vista evolutivo é sobrevivência das mulheres. As mulheres precisam de mais coxim gorduroso, desde a gravidez, desde a gestação, ter mais reserva para um eventual feto que esteja crescendo durante a gravidez. Então, todos esses motivos levam que tenha um efeito do estrogênio no depósito subcutâneo também. Então, agora, descompensado, ele vira o quê? Que a gente vai falar que a predominância estrogênica, e aí queimar gordura fica difícil, o acúmulo de gordura fica muito mais fácil, tá? Então, predominância estrogênica atuando aí também. Na pele a gente falou, pele macia, pele quente, efeito do estrogênio também, pele bem vascularizada. Mas é diferente do efeito na vascularização da pele que os anticoncepcionais trazem, que os estrógenos, que não são estrogênios, causam, como melasma, que é também relacionado à predominância estrogênica. O excesso é lesivo. Olha o melasma sendo causado também por predominância estrogênica. Por quê? Porque estrogênio tem atuação na pele. O estrogênio, quando saudável, vai deixar a pele quente, macia e bem vascularizada da mulher. Tanto que, se vocês já conheceram mulheres que fazem reposição bioidêntica após menopausa, elas percebem que a pele volta a ficar macia, a pele volta a ficar quentinha, vascularizada. Então olha o efeito aí do estrogênio bioidêntico quando bem indicado, na dose bem indicada para a mulher, trazendo benefícios, tá? Vocês vão entendendo aí a relação do estrogênio. Equilíbrio hidroeletrolítico, isso é muito importante.
Mulheres, vocês que têm retenção hídrica, vocês que durante o ciclo menstrual tem fase que fica inchada, que fica retendo líquido, que se sente inchada, isso pode ser um sintoma de predominância estrogênica, porque o estrogênio ele tem efeito no equilíbrio hidroeletrolítico também, assim como outro hormônio, a aldosterona, o estrogênio pode comprometer, aumentar a retenção de sódio e de água. Isso deixa a mulher retida, mas com mais líquido, com retenção hídrica. Então, vocês que estão se sentindo retidas, mulheres, sim, isso pode ser um sintoma de predominância estrogênica, porque o estrogênio atua no equilíbrio hidroeletrolítico, podendo causar retenção de sódio e água. Olha quantos sintomas a gente falou aqui. Cólicas intensas tem a ver com o efeito do estrogênio no útero, né? Então, fluxo irregular, o fluxo alterado, também por causa da fase proliferativa do ciclo menstrual de vocês, mulheres. A primeira metade do ciclo é a fase do estrogênio, é a fase estrogênica, é a fase proliferativa. Então, a relação com cólica intensa, predominância estrogênica. Fluxo irregular pode ser predominância estrogênica. Retenção de líquido, edema, se sentir inchada, no ciclo menstrual, predominância estrogênica. Alterações no humor, sim, não compensado, aí pode ser pela não compensação da progesterona, que a gente vai falar, mas sim pela predominância estrogênica. Primeiro ciclo de vocês, mulheres, prevalece o estrogênio. Segundo ciclo, a fase luteínica, a fase secretiva, secretora, prevalece a progesterona. Então, sim, a TPM pode ser um descompasso, a irritabilidade, o humor depressivo, isso acontecendo, muita irritabilidade, humor muito depressivo na segunda metade do ciclo, é pelo descompasso de estrogênio e progesterona. Aí é a progesterona que a gente vai falar em uma próxima live, como aumentá-la naturalmente, como melhorar sua progesterona. Mas vocês estão entendendo cada vez mais. Retenção hídrica, pele, olha o melasma lá do anticoncepcional, do estrógeno, olha a pele da menopausa sem reposição, seca, não tão vascularizada, não tão quente, né? Não tão bem vascularizada e macia quanto a pele da mulher que tem o estrogênio, tá? Olha os depósitos de gordura, olha a mulher com mais dificuldade de emagrecer, com ganho de peso duplicado, pensa, pela gordura que aumenta o efeito de estrogênio no depósito de gordura e pela retenção hídrica, pelo efeito de estrogênio no equilíbrio hidroeletrolítico. E falando do efeito nas trompas e nas mamas também, doença fibrocística na mama sendo muito relacionada à predominância estrogênica. Então, muitas mulheres que acabam evoluindo com problemas como cistos mamários e eventualmente o câncer de mama, se anos antes tivesse entendido um pouco de predominância estrogênica e de toxinas ambientais que a gente vai falar hoje, de como diminuir a exposição ou amenizar a exposição a toxinas ambientais, poderiam provavelmente ter evitado um desfecho negativo. É uma possibilidade, nem nunca, nem sempre na medicina. Tem várias variáveis, mas a gente lembra que toda célula cancerosa, ela sofre no meio extracelular, ela está sofrendo. Então a gente vai falar de predominância estrogênica também relacionando a mama, tá, pessoal? Útero e órgãos sexuais femininos, a gente falou, puberdade precoce por predominância estrogênica. Quem lembra aí, quem me acompanha há mais tempo, já sabe que eu já contei casos de crianças com puberdade precoce por frango de granja e leite de soja em excesso. Olha a predominância estrogênica e o estrogênio atuando no desenvolvimento de caracteres sexuais femininos adultos precocemente em crianças. Então, predominância estrogênica relacionada a útero e órgãos sexuais femininos e a primeira menstruação, a menarca, a primeira descamação lá da parede do endométrio. Então, comece a entender isso. Agora vamos falar o que causa, tá, pessoal? Para quem é a primeira vez na live, já sabe, coloca aí perguntas em relação hoje à predominância estrogênica. A Cristiane já falou aqui, ó. Eu fico muito inchada no período menstrual. Olha, Cristiane, retenção hídrica, você está me falando. Você tem retenção hídrica durante o ciclo menstrual. Sintoma de predominância estrogênica, não deveria reter tanto. Na gravidez, entra o fator que a placenta da mulher começa a produzir estrogênio. Aí agora não é mais somente o ovário, não é somente as adrenais, entra a placenta que produz estrogênio. Aí faz sentido a mulher realmente ser mais difícil controlar e não conseguir ficar tão retida, mas durante o seu ciclo normal, regular, você não deveria estar retendo líquido como você está referindo, Cristiane. Então, você precisa entender a predominância estrogênica. Então, que vou tendo casos, insights sobre ciclo menstrual, sobre tudo que a gente está falando, vai colocando aí, tá? Que a gente vai estar falando e também vou estar respondendo. Vamos entender agora quais toxinas ambientais. Vocês já entenderam então a diferença entre estrogênio, que é fisiológico, que é benéfico, que protege a mulher, para predominância estrogênica, que é quando acontece o quê?
quando vocês, mulheres, estão expostas, e homens também, tá? Homens também têm efeito de estrogênio no corpo, muito, muito maléfico, mas o tópico hoje a gente não vai aprofundar dos efeitos do estrogênio no homem, mas pode sim feminilizar o homem, baixar a testosterona e vários outros efeitos no homem também, tá? Mas das mulheres, então, esse descompasso, esse excesso de disruptores endócrinos, que nós vamos falar quais são, alguns deles, tá? Ou então, o descompasso do nível de estrogênio em relação à progesterona. Então, a predominância estrogênica, olha o nome, predominar, não é necessariamente aumentar. Presta atenção nisso, não é necessariamente aumentar. Baixar muito a progesterona da mulher pode causar a mulher está com a progesterona muito baixa, pode causar sim predominância estrogênica, porque ele passa a predominar numa relação que seria saudável e equilibrada, passa a ficar desequilibrada. A Ana está falando aqui, eu usei anticoncepcionais por 10 anos e nunca nenhum médico me falou das consequências. Hoje, melasma, espinhas, fibroadenomas na mama, queda de cabelos e muitas outras tristezas. A Ana Raquel está falando. Ana, muito obrigado por compartilhar. Realmente triste. Infelizmente, na linha tradicional, nós não somos ensinados a entender que o remédio é diferente de um hormônio fisiológico, que um remédio de progesterona, um Yasmin, um Diane 35, ou a pílula que seja, com estrógeno e progestágeno, ele não é a mesma coisa que seu estrogênio e sua progesterona, Ana. Fico triste por você, mas acompanha tudo que eu estou falando. Estou começando com predominância estrogênica, a gente vai amenizar a síndrome de interrupção ao longo dessas semanas que eu vou falar, para você pelo menos diminuir os efeitos do excesso de anticoncepcionais na sua vida, tá? Do excesso e dos efeitos da interrupção dele, que mascara. A mulher fica tão assustada, Ana, imagino que você tenha ficado depois de 10 anos com queda de cabelo, doença fibroadenoma de mama e melasma, que até interromper você fica receosa, mas tem como amenizar. É um processo que já é sofrido, mas pode ser minimizado, mas é importante você passar por ele e restabelecer a sua saúde como um todo, porque os efeitos deletérios das pílulas anticoncepcionais vão além, muito além de hormonais, tá? Então sim, todos esses sintomas que você falou, Ana, melasma, espinha, fibroadenoma da mama, queda de cabelo, sim, podem ser consequências do desbalanço hormonal e da predominância estrogênica, nesse caso provocada pela pílula anticoncepcional. E o que houve com você foi um rebote andrógeno. Quando você interrompeu a pílula, seu corpo pegou e aquele descompasso fez com que os ovários produzissem muita testosterona, já que ela estava inibida antes pelo excesso de uma proteína carregadora chamada SHBG, porque ela aumentou e diminui a testosterona no seu corpo. Então sua testosterona era baixa antes e você tem um rebote andrógeno quando você interrompe subitamente os anticoncepcionais. Mas tem como amenizar. Mas vamos lá, pessoal, para vocês entenderem. A Jéssica está falando aqui, eu sempre tive minha menstruação muito regular e no máximo em 3 dias finalizava. Mas depois que mudei minha alimentação, não estou ingerindo nada de lactose e nem glúten, mais ou menos 3 meses. E minha menstruação está vindo muito pouco, em 2 dias acaba o ciclo, é normal? Então vamos lá, Jéssica, eu não sei quantos anos você tem, tá? Mas depois você fala aí pra gente, mas olha, você tinha menstruação muito regular e no máximo em 3 dias finalizava, tá? E o fluxo que você talvez achasse que era normal, poderia ser um fluxo maior do que seu corpo estivesse preparado. Porque você tirou alimentos nitidamente inflamatórios, sabidamente inflamatórios. Você tirou glúten, tirou lactose em 3 meses. Então tirou trigo e manteve a alimentação de verdade. Agora cuidado, Jéssica, eu tô vendo que você é atleta com overtraining, tá? Eu tô vendo uma foto sua correndo. Mulheres que treinam em excesso sobe muito o cortisol. E o estresse em excesso diminui a progesterona. Diminuindo a progesterona, você desbalança o estrogênio, você passa a menstruar menos, tá bom, Jéssica? Presta muita atenção no que eu tô te falando. Eu estou vendo a foto de você atleta, pode ser que você esteja em hipercortisolismo, em overtraining, adrenal em excesso. O que o corpo vai pensar? O que eu faço? Eu produzo cortisol ou progesterona? O que é mais importante para o seu corpo? É o cortisol, que te mantém com energia, mantém reações vitais. Então cai a produção de progesterona, que também é lá feita. E aí começa a ocorrer a predominância estrogênica. Então cuidado com o overtraining também, mas pela foto sua que eu vi, pode ser esse um dos fatores. Esses alimentos que você tirou tem que ser tirados mesmo, leite, queijo, derivados lácteos, glúten, trigo, são inflamatórios, açúcar industrializado, a gente vai falar deles aqui, mas já vai entendendo, tá?
Menstruação, você perguntou, Jéssica, acho que deu para entender um pouco. Está vindo fluxo muito pouco. Deve me preocupar? Sim, se preocupa, Jéssica, pelo que eu falei. Você tem 27 anos e mais ou menos um ano que parei o anticoncepcional, certo? Então você tem, Jéssica, 27 anos, não sei há quantos anos você tomou anticoncepcional, mas você interrompeu há um ano. A síndrome de interrupção, efeitos da interrupção do anticoncepcional podem durar de 6 meses a 24 meses. Ele é bem variável em mulheres. Tem mulheres que é 3 meses, tem mulheres que é 6 meses, tem mulheres que podem ter queda de cabelo após 6 meses, tem mulheres que têm com 7 meses, 8 meses e até 24 meses, quando não é um efeito um pouco mais preservado no corpo que isso acontece, mais duradouro, tá? A Priscila está falando, eu tomo Caliste já há 2 anos, pois tenho minha endometriose, mas já percebi que a minha musculatura ficou flácida. Então Caliste, eu não conheço o nome comercial, mas eu presumo que é um anticoncepcional, Priscila, que você está falando, e presumo que ele seja combinado de estrogênio e progesterona, ou que seja só um dos dois. Sim, vai comprometer a sua testosterona, consequentemente você tem mais dificuldade de ganhar massa muscular e melhorar a sua composição corporal, você pode ficar mais flácida. E ainda tem um efeito que a gente está falando que o estrogênio em excesso causa retenção hídrica e aumento do depósito de gordura. Então sim, o estrógeno é mais potente às vezes que o estrogênio, né? O remédio de estrogênio. Então pode ter esse efeito. Faço corrida 3 vezes na semana e musculação 4 vezes na semana. Jéssica, cuidado com o overtraining. Olha a sua planilha, olha a sua suplementação, olha os ativos que você coloca em sua suplementação esportiva. Você tem uma rotina intensa, corrida de 3 vezes, eu não sei se é de 5 ou de 10, e musculação 4 vezes. Protege, tem que estar bem blindada, tem que estar com descanso muito bom para estar um equilíbrio entre cortisol e progesterona. Senão seu corpo prioriza o cortisol, porque é mais importante para a sua sobrevivência. E esquece função reprodutiva. Mulheres, entendam isso. Se você está sobrecarregando seu corpo. A Jéssica está falando aí de treino, que pode ser o overtraining no caso dela, mas seja com estresse, você não descansa sua mente, ou profissionalmente, você não encontra um descanso para sua mente, você está sobrecarregado na sua profissão, você está sobrecarregado em casa, como mãe, como esposa, como filha, com todas as funções que vocês mulheres têm. Sim, essa sobrecarga, não saber gerenciá-la e lidar com ela pode dar predominância estrogênica. Como assim? O estresse pode causar? Pelo mecanismo de sobrevivência que eu acabei de falar para vocês. O corpo mantém o cortisol alto, que é mais importante, produz ele. Diminui a produção da progesterona e descompasso mais uma vez entre estrogênio e progesterona. Então estresse em excesso, meditação ou encontrar um alívio, um lazer, ter mulheres, grupo de amigas para relaxar, o que seja que você encontre, cachorro, a forma que você encontrar, massagem, o próprio exercício físico, não no overtraining, é importante para baixar o cortisol. Parar de ver noticiário o tempo todo, de ser pessimista, de ver notícia ruim de pandemia o tempo todo na sua vida. Isso é importante para a sua saúde hormonal também, tá? Para a sua própria produção de estrogênio e de progesterona no caso, tá? A Leda está falando, doutor, eu parei o anticoncepcional há pouco mais de 4 meses e vim apresentando os seguintes sintomas. A Leda está falando, queda de cabelo, muitas espinhas e cravos, alteração do humor, inchaço, entre outros. Leda, agora você está num descompasso hormonal, né? Depois de anos usando anticoncepcional, você está tendo efeito de rebote de testosterona, você tem efeito de predominância estrogênica, de retenção hídrica, isso pode acontecer. Tem formas de amenizar e a gente vai estar falando nas próximas semanas especificamente de síndrome de interrupção de anticoncepcionais, mas nesse momento a gente está falando da predominância, mas já várias das soluções que eu vou trazer para vocês agora já podem ser aplicadas para síndrome de interrupção também, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Então vamos lá. Pessoal, continuando então, foram muitas perguntas muito boas, vamos só recapitular aqui. Por que você pode ter predominância estrogênica? Ou por toxinas ambientais, ou pelo estresse que a gente acabou de falar, ou pelo intestino, ou pelo fígado sobrecarregados, ou pelo hipotireoidismo. Olha a relação do todo que eu quero que vocês entendam. As toxinas ambientais, quais podem ser? Ah, Gabriel, eu como em panela com PFOA, com Teflon. Teflon, comprovadamente, ele é um disruptor endócrino e cancerígeno. Então, quem tem panela de Teflon ainda em casa, joga isso fora, compra panela com cerâmica, que tem uma proteção de cerâmica, que você não tenha contato com PFOA, que ele é tóxico, tá? Quem não entendeu ainda isso, assiste uma série, um filme chamado, acho que é O Preço do Poder, que tá lá acho que é no Prime, que eu coloquei lá no grupo do Telegram também um link, e que é um filme que fala a história real do advogado que brigou contra o PFOA.
O bisfenol A das garrafas plásticas, cuidado ficar aquecendo garrafa plástica em micro-ondas, cuidado com garrafinha plástica no calor, realmente sofrendo muito com o calor, ela libera o bisfenol A, o BPA, tá? É um dos mais estudados e mais comprovados disruptores endócrinos que já se conhece hoje em dia, tanto que as mamadeiras das crianças hoje já vem lá, BPA free, várias mamadeiras, porque sabe do efeito disruptor endócrino. Qual mãe vai querer dar uma mamadeira de plástico, esquentando ela com risco de causar alterações hormonais na sua criança? Não vai querer. Então, BPA, bisfenol A, um dos disruptores endócrinos. Infelizmente, produtos cosméticos, sim, vários produtos cosméticos podem ter disruptores endócrinos. Já tem uma linha de produtos cosméticos que produz com menos substâncias e toxinas que não têm um efeito conhecido no seu corpo. Como assim, Gabriel? Você está dizendo que todo o cosmético vai causar em toda mulher? Não necessariamente. Mas entenda uma coisa comigo, quando vocês leem o rótulo de qualquer coisa, alimento, cosmético, protetor solar, o que seja, que você vê lá, sei lá, 30, 40 substâncias, vocês sabem o efeito de todas aquelas no seu corpo? Não, provavelmente não. E vocês acham que as empresas que fizeram estudo, ela estava preocupada com o protetor solar, com a sua pele, com o efeito do sol, de raio UVA lá na sua pele. Você acha que ela fez estudo para olhar se aquela substância alterou nos pacientes o efeito do estrogênio ou da progesterona, se causou sintomas como cólica, como menstruação irregular, como irritabilidade? Não, pessoal, e nunca vai fazer. Provavelmente nunca vão ser conduzidos esses estudos. Várias toxinas, de 1945 para cá, já são 85 mil novas substâncias químicas em cosméticos, em alimentos, e nem todos vão ser estudados. Então, evitar químicos industrializados ao máximo, sim, pode contribuir, sem radicalismo, mas procurar entender. Pesquisar depois linhas de produtos cosméticos que já usam substâncias com menos efeito disruptor endócrino, que já tem mais estudos. Isso tudo tem crescido no mundo todo, tudo tem crescido em relação a toxinas, porque o mundo de hoje realmente é um mundo tóxico para o ser humano em muitos aspectos. Onda eletromagnética, luz solar, luz elétrica e vários outros que nós vamos comentar também aqui. Vamos lá, cosméticos, metais pesados, sim, falo muito de metais pesados aqui. Vocês sabem realmente, quem já acompanha mais tempo, desde as chaves, o quanto a gente faz para minimizar os efeitos metais pesados para vocês. Falamos da espirulina, de usar a espirulina como uma estratégia, porque nem sempre, a maioria das vezes não vai estar no sangue, vai estar no fígado, no rim, e pode ter um efeito também sobre disrupção endócrina. Pessoal, vi que teve perguntas, eu vou voltar para responder, mas só continuando o tópico aqui, agrotóxicos, pesticidas e antibióticos. Pessoal, vamos lá. Mais uma vez, agrotóxicos e pesticidas são disruptores endócrinos. Gabriel, não tenho condições de comer orgânico, alimento orgânico, está muito caro onde eu moro, o que eu faço? Quem segue há mais tempo já sabe. Tintura de iodo a 2%, é barato, compre em qualquer farmácia, coloca lá 2 ml para 2 litros de água, realmente para 1 litro de água, são 100 gotas, tem tudo descrito lá para vocês no Telegram também, tá? Coloca lá 2 ml para 1 litro e coloca os legumes e verduras por 1 hora afastado do sol e protegido. Você diminui de 30% a 60% o teor de agrotóxicos nos alimentos. Se você não pode comprar orgânicos no momento, tudo bem, mas se puder, procure uma horta, procure pequenos agricultores, um hortifruti que tenha produtos menores. Geralmente grandes redes tendem a não ter mais produtos orgânicos. Tudo que cresce em escala tende a perder um pouco a qualidade, o teor nutritivo. Então buscar alimentos orgânicos ou usar a tintura de iodo a 2%, tá? Que eu já coloquei lá no canal do Telegram também como preparar, mas está aí para vocês também. Você utilizar essa estratégia para os 5 ml para 1 litro de água. É 2 ou 5 ml. Vou relembrar com vocês depois, vou botar no Telegram. Vou botar no Telegram no final da live, tá? Já tá lá, mas vou puxar de novo. Para você diminuir de 30% a 50%, 30% a 60% o teor de agrotóxicos, tá? Então tá aí, agrotóxicos, pesticidas e antibióticos. Ah, Gabriel, eu como uma carne de frango de granja, mas como eu vou saber que isso influencia no meu corpo? Você sabe, como eu já expliquei também, mas reforçando, que essa carne, boa parte das vezes, ela é contaminada pelo excesso de antibióticos que são utilizados para os animais criados em cativeiro e as rações à base de soja e milho, que são comprovadamente disruptores endócrinos, tá? Que causam alteração em predominância estrogênica. Então você acaba indiretamente consumindo essa carne com maior risco de comprometer a sua saúde. Antes de continuar, vou voltar, que eu já vi que tiveram várias perguntas aqui. Vamos lá.
Doutor, tem mais de um ano, a Cristiane perguntando, que eu não tomo anticoncepcional. No meu caso ainda há vestígios do anticoncepcional, queda de cabelo, retenção de líquidos, outros. Não, pode ser outra coisa também, tá? Pode ser predominância estrogênica, a queda de cabelo, Cristiane, podem ser mais de 2.500 causas, tá? Podem ter causas relacionadas a hormônios e podem ter causas não hormonais, tá? O cabelo cai por um processo chamado, Cristiane, de priorização metabólica. Você acha que é mais importante para o seu corpo manter o cabelo ou produzir cortisol para você? Então você pode estar com insuficiência adrenal. É mais importante manter cabelo ou manter hormônio tiroidiano? Você pode estar com hipotireoidismo. É mais importante manter cabelo ou produzir outros hormônios? Então, essa visão você tem que investigar um pouco mais para entender. Mas que já parou há um ano, geralmente não dura tanto, mas pode acontecer de durar síndrome de interrupção dos anticoncepcionais, tá? Retenção de líquido pode ser por isso que a gente falou do efeito de predominância estrogênica, mesmo não fazendo uso de anticoncepcional. Pessoal, vocês estão entendendo que não precisa estar usando anticoncepcional para estar com predominância estrogênica. Uma coisa não exclui a outra. Você pode estar sem anticoncepcional e, por estar se alimentando aqui, ó, com o que a gente já falou até agora, com disruptores endócrinos que nós já mencionamos, você pode estar em um quadro de predominância estrogênica, tá? Então, entendam isso também. A neta Maria está falando: sinto meus seios bastante sensíveis e doloridos alguns dias antes de menstruar. Não tomo anticoncepcional. Bastante sensível e bastante dolorido. O que a gente acabou de falar, neta Maria? Obrigado por compartilhar, Cristiane e neta. Então, ó, para vocês, predominância estrogênica. Lembra do efeito de estrogênio na mama? Lembra que doença fibrocística na mama também pode ser ocasionada por predominância estrogênica? Então, ó, pessoal, sensibilidade mamária em excesso e dor na mama em excesso são sintomas também de excesso de estrogênio, tá? Então vamos aplicar essas estratégias para compensar. Vamos lá, doutor, é normal uma adolescente de 11 anos começar o ciclo menstrual e junto um ganho de peso excessivo? É normal? Não, excessivo não. Um ganho de peso excessivo não. Um aumento na gordura corpórea, começar a silhueta feminina no quadril, isso pode começar a ter mais depósito de gordura, sim, porque agora ela tem efeito de estrogênio e depósito de gorduras no corpo, como a gente falou, né, Josi? Mas não é normal o ganho de peso em excesso. Aí começar a comprometer a saúde dela, percentual de gordura muito elevado, aí não é normal, tá? Maior que 25% geralmente. Esse filme é muito bom. Matheus está aqui comprando panela depois do filme. Laira falando aí. Manda um abraço para Matheusão, Laira. Laira, vamos lá, a gente vai começar mais, tá? Mas essa live também vai dar para entender alguns aspectos que a gente quer melhorar. Matheusão é uma figura, manda um abraço para ele. Fernanda, a ginecologista passou microvilar anticoncepcional. Fernanda tá falando aqui. Quando tinha 14 anos, minha menstruação era irregular e já tinha minha primeira relação sexual e quero parar de anticoncepcional e pôr o DIU. Qual o seu conselho? Fernanda, realmente, infelizmente, a vasta maioria das adolescentes com ciclo menstrual irregular vão ser submetidas, né? Vai ser submetida a maioria a utilizar o anticoncepcional. Então, investigar o seu corpo, saber se são sintomas de predominância estrogênica, se você não compensou algum dos fatores que nós vamos falar hoje, ou se seu fígado está sobrecarregado, seu intestino está sobrecarregado, sua tireoide não esteja tão bem funcionante, é indispensável antes de passar anticoncepcional. Mas sim, claro, o anticoncepcional, pessoal, não sou contra o anticoncepcional, não é esse o foco aqui, né? Eu acredito que ele deu a possibilidade de muitas mulheres terem independência, escolherem o momento de engravidar, mas eu estou falando dos efeitos deletérios no corpo de vocês, tá? Mas sim, Fernanda, se você puder fazer essa transição junto com o seu ginecologista, opte por um DIU não hormonal, preferencialmente um DIU de cobre com prata, hoje é o que eu mais indico, mas pode ser o de cobre também, tá? Tenho 16 anos agora, a Fernanda tá falando. Converse com o ginecologista, mas avalia com ele, tá? Lembrando que tem vários métodos contraceptivos também, né? Eu sei que o preservativo é um deles, né? Mas o DIU de cobre com prata é uma possibilidade, o DIU de cobre também, pelo menos não são hormonais, tá? Avalia com o ginecologista, conversa com ele, tem uma conversa franca. A Bruna tá falando: boa noite, 31 anos, estradiol 54 e progesterona 0,11. Não tomo pílula, como tratar? Tenho medo de não engravidar. Sim, predominância estrogênica, Bruna, pode comprometer a fertilidade feminina. Baixa progesterona pode comprometer a fertilidade feminina. Baixa progesterona pode comprometer a sustentação de uma gravidez. Tem que ser avaliado o hormônio antimuleriano também, que é indispensável na fertilidade. Mas sim, sua saúde tem que ser vista como um todo. Sua predominância estrogênica pode ser compensada com
progesterona micronizada com gelzinho do 15º ao 21º dia do ciclo. Isso pode melhorar a sua fertilidade, o detox e vários, isso pode sim influenciar. Então tem que equilibrar, presta atenção. Como tratar? As possibilidades são essas. Diminuir a disrupção, Bruna, que a gente vai falar aqui mais na live de hoje, tá, pessoal? Ó, já estamos passando, já estamos 9h05, já foram mais de 30 minutos de live, o tempo tá voando. Eu ainda tenho muito assunto para passar para vocês aqui, importante, tá? Mas o limite da live no Instagram é 1 hora, geralmente. Clica qualquer coisa no aviãozinho para as pessoas, mulheres que ainda não entenderam, pegarem aí a parte muito importante também da predominância. Então, Bruna, tratar, presta atenção no que a gente vai falar ou procura um profissional que entenda de ciclo hormonal feminino e de como amenizar a predominância. Vamos lá. Pessoal, soja e milho. Já não tem dúvida que vocês já entenderam que soja e milho são disruptores endócrinos. Pessoal, exceção não é regra. Gabriel, eu ocasionalmente como uma pipoca, que ainda os estudos demonstram realmente que a pipoca tem menos efeito do que alguns outros alimentos têm, mas a base de milho e soja preferencialmente não esteja na regra na sua vida. Na exceção não, final de semana, uma refeição, 2 na semana, 3 até, não é regra, exceção não é regra. E proteja seu corpo ao máximo, tá? Frango de granja, eu acho que está claro para vocês, é puberdade precoce, é disruptor endócrino, bagunça o ciclo. Frango caipira não, mas um frango de granja, ele é criado em cativeiro, ele está exposto a tudo isso que a gente falou. Refrigerante, cigarro e álcool. Vamos lá, mulheres, eu vou entrar num ponto agora importante. É importante eu falar isso porque é muito influente para vocês, tá? Cigarros, eu espero que todos, não tenha mais nenhum fumante aqui, mas nada contra, né? Eu sei que realmente é um hábito que às vezes é difícil, um vício que às vezes é difícil de se livrar, mas entendam, o cigarro sim tem comprometimento e pode provocar predominância estrogênica. O refrigerante nem se fala, ele causa inflamação intestinal e isso pode comprometer da carência nutricional e a formação de hormônios também. O álcool, agora o álcool, pessoal, saíram estudos em relação ao álcool. Eu sei, o álcool às vezes é uma fonte de alívio de estresse para as mulheres. É chegar e tomar uma taça de vinho à noite, é querer relaxar e tomar uma taça de vinho e baixa o cortisol. Por incrível que pareça, o álcool baixa o cortisol e melhoraria a progesterona, consequentemente. Mas o problema é o seguinte, pessoal, o que os estudos demonstraram? Que o álcool, ele aumenta em um copo de álcool, aumenta em média 7% o nível de estradiol. Então o álcool aumenta o estrogênio no seu corpo. O álcool provoca uma predominância estrogênica e cada um drink em média 7%. Então chegar todo dia, tomar uma taça de vinho todos os dias ou tomar no final de semana em excesso, isso pode sim causar cólicas mais intensas naquele mês, pode causar fluxo mais intenso naquele mês, pode causar sintomas de predominância estrogênica. Então entendam isso. Realmente já tem estudo comprovando. Vai ser sempre uma área difícil de você. O melhor que eu falo é aplicar em você. Não leva como regra o que eu estou falando. É o que eu sempre falo aqui. Experimenta. Veja seu ciclo menstrual passando um mês sem ingerir álcool e os sintomas de TPM, cólica intensa ou fluxo aumentado que você tem, a sensibilidade mamária. E experimenta o mesmo mês sem o álcool na sua vida. E veja se os sintomas não vão ser amenizados das cólicas, da TPM, de todas as alterações. E aí você está convencida, porque você vai sentir na pele. Mas sim, estou falando para vocês, um drink, um copo de álcool aumenta em média 7% o estrogênio da mulher. Então, além disso, além de aumentar em 7% um drink, aumentar 7% o estrogênio, o que mais que o álcool faz? Pessoal, um dos principais órgãos para processar o excesso de estrogênio, para convertê-lo em estriol e para mandar embora do seu corpo é o fígado. Só que acontece que o fígado, você vai lá e bebe álcool, o fígado está sobrecarregado, porque ele tem que eliminar, ele tem que processar o álcool e agora ele tem que processar o excesso de estrogênio, porque você come frango, você toma leite de vaca, derivados lácteos, você está exposto a bisfenol A, você acha que seu fígado ele vai preferir processar o estrogênio, que pelo menos ele conhece, é do seu corpo, ou mandar para fora o álcool, que é tóxico, que é um pouco mais tóxico? Ele vai mandar embora o álcool. Então, processar e eliminar o estrogênio fica comprometido. Consequentemente, com o estrogênio comprometido, você acumula o estriol e começa a manter os metabólitos, a processar mal o estrogênio, a eliminar mal o estrogênio e começa a ter predominância estrogênica. Vocês estão entendendo? O álcool, então, o álcool atinge 2 pontos. Primeiro, porque o drink aumenta o estradiol em média 7% e ele sobrecarrega o fígado, que na hora de eliminar álcool ou excesso de estrogênio, vai preferir eliminar o álcool porque é tóxico.
Então entendo que o álcool pode causar predominância estrogênica. Mulheres, eu sei, às vezes é uma fonte de alívio, de estresse, mas maneirar, equilibrar, exceção não é regra, não fazer todo final de semana. Se sentiu que está tendo um ciclo mais intenso, maneira, experimenta ficar 1 mês, 2 meses sem e ver se era ele o principal agressor, né? Que poderia ser outro, poderia ser a alimentação, talvez o álcool não fizesse tanto esse efeito no seu fígado. Mas sim, o que eu estou falando com vocês é com base na fisiologia, na bioquímica e nos estudos. Estudos 7% e fisiologia e bioquímica, fígado sobrecarregado vai processar álcool para mandar embora em relação a mandar embora excesso de estrogênio, tá? Então, ó, pelo fígado a gente entendeu. Além disso, vamos entender agora o intestino, né? Constipação. A mulher constipada, ó, o fígado também por outro processo. A bile, ela excreta várias substâncias, inclusive excesso de estrogênio. Então, a mulher colecistectomizada, a mulher que retirou a vesícula, ela pode ter mais comprometimento para se livrar do estrogênio. Presta atenção nisso que eu estou falando, porque não é incomum, tá? A mulher ter a vesícula retirada e achar que a vesícula, a única função dela era produzir pedra ou produzir um pouco da bile para digestão. Não! Pela bile também sai excreção de estrogênio e a mulher não tem a vesícula, pode ter mais chance de fazer predominância estrogênica. O que essa pessoa tem que fazer? Ter mais cuidado ainda em relação aos disruptores endócrinos e o álcool também, tudo que a gente está falando aqui. Então, retirar a vesícula atrapalha na detoxificação, atrapalha na limpeza do seu corpo, atrapalha na limpeza do estrogênio, eliminar o estrogênio. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Constipação. Então a pessoa com hipotireoidismo, aí agora são duas vertentes. O metabolismo pode estar baixo, ela pode estar constipada. Ou alimentação inflamatória e intestino preso. Se o intestino está preso, pessoal, parte do estrogênio vai sair nas fezes, que a gente acabou de falar, pela bile e pelas fezes. Então, pela bile, para o trato intestinal e para as fezes. Aí você não elimina porque você está constipada, você vai ter predominância estrogênica. Então a mulher que vive com constipação, a mulher que tem intestino preso, ela tem muito mais chance de ter predominância estrogênica, porque ela não consegue se livrar dos metabólitos que estão no seu corpo acumulados do excesso de estrogênio. Então, importante entender isso. A constipação tem que ser investigada, tem que ser abordada com mudanças alimentares, tem que ser regulada a tireoide se é por efeito tireoidiano, até para melhor função do estrogênio dessa mulher. Estão entendendo, pessoal? Todo mundo acompanhando? A Ivânia está falando aqui, Ivânia Ribeiro. Minha mãe tem um nódulo na tireoide. Fizemos punção, o resultado foi categoria citológica 4 da classificação de Bethesda. Suspeito de neoplasia folicular. Estou assustada, me fala algo. Ivânia, ela tem que levar para endocrinologista urgente, ela tem um Bethesda 4, maior chance de malignidade. Vai ter que ser feita a biópsia, né? Já foi feita a punção, o resultado citológico vai ter que ser feito e avaliado se é realmente na biópsia que vai ver. Foi a punção que fez a análise citológica, mas agora vai ter que ser feita a biópsia aí e investigado, tá? Leva no endocrinologista urgente. Tenho que retirar a vesícula, a Aline Campos está falando. Tenho que retirar a vesícula, o que fazer antes da cirurgia para poder prevenir a predominância estrogênica? Aline, realmente agora você entrou num ponto que é complexo, porque idealmente a vesícula é um órgão importante para o seu corpo. As pedras da vesícula, elas são ocasionadas por alterações no seu corpo, no seu metabolismo, na toxicidade, na intoxicação em excesso, né? Na inflamação, e o ideal é que você tentasse, né? Claro, se tem uma indicação cirúrgica do seu cirurgião, siga ela. Se tem indicação é porque você precisa. Mas amenizar agora, depois de retirar da vesícula, vai ser seguir isso aqui que a gente vai falar. E com mais rigor ainda para você que não tem vesícula. Porque um dos mecanismos de eliminar o excesso de estrogênio para você estará comprometido, que é pela bile, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Continuando, intestino, constipação, vocês entenderam? Melhorar trânsito intestinal não é somente para sua saúde mental não, né? Porque intestino e cérebro, vocês sabem disso, pessoa constipada, pessoa irritada, pessoa com acúmulo de fezes é enfesada. Então, vocês já sabem dessa relação entre cérebro, entre mente e intestino. Agora vocês sabem da relação entre intestino e estrogênio. Ficar constipado aumenta a chance de você ter sintomas de predominância estrogênica, que são todos os sintomas que a gente já comentou. Eu fiz a postagem, né? Quem não viu, vai lá no feed, comenta lá na postagem também, tá? Quem tá gostando aí da live já comenta na postagem de predominância estrogênica que tá lá e que tem os sintomas para quem ainda não pegou todos que eu falei hoje, tá bom? Em relação ao fígado, nós falamos sobrecarregado.
ele converte o estrogênio E2 em E3, né, em estrona e depois estriol. A gente falou que o mais potente de todos é o estrogênio, o estriol é o mais fraquinho, é o que quer que vá embora. Então, ó, pessoal, sobrecarga, o estresse, a toxicidade, tudo que a gente já falou aqui. Falamos de estresse em excesso, encontrar formas de aliviar o estresse, gerenciar o estresse ou overtraining, né? A gente falou do excesso de treino também comprometendo sua produção de progesterona. Falamos de toxicidade ambiental, toxicidade alimentar e falamos aqui de aspectos como fígado, de aspectos como tireoide, de aspectos como intestino para esse todo, tá? E a mulher pode ter o quê? Dores de cabeça, aumento de peso, que a gente comentou, aumento de estrogênio, de SHBG, aumento de tireoglobulina, a predominância estrogênica pode comprometer a tireoide. Olha o ciclo vicioso aí, porque eleva SHBG com excesso de estrogênio e acaba elevando a TBG, que é uma proteína carreadora do hormônio tireoidiano. Então você pode ter hipotireoidismo também em função da predominância estrogênica. Então, conter a predominância estrogênica ajuda a sua tireoide. Entendam isso, conter a predominância estrogênica ajuda a prevenir um hipotireoidismo. Porque quando você eleva o estrogênio, você eleva esse HBG, uma proteína carreadora. E além disso, eleva a TBG, que é a proteína carreadora da tireoglobulina, do tireoide, do hormônio tireoidiano. Ela não carrega, eleva, ela carrega em excesso, baixa seu hormônio tireoidiano. Estresse e cortisol, labilidade de humor, mulher muito irritada, isso é sintoma de predominância estrogênica, tá? Labilidade de humor, mudando o humor muito durante o ciclo menstrual, aumento do volume e sensibilidade mamária, e é isso que a gente comentou aí para vocês, tá? Pessoal, esse foi um panorama, então, de predominância estrogênica, falamos aí de vários aspectos, eu acredito que deu para vocês entenderem como um todo, o quão importante é na vida de vocês para prevenir doença fibrocística da mama, prevenir todos esses sintomas que agravam e que comprometem a qualidade de vida das mulheres, tá? Alguém ficou com alguma dúvida de predominância estrogênica? Alguém não? Quer tirar mais alguma dúvida nessa live? Boa noite, esse vídeo vai ficar gravado, então vai ficar gravado uma semana, tá? E depois ele vai também lá para a comunidade das Chaves da Saúde. Lá na comunidade para os alunos ela fica salvo, mas aqui ela fica uma semana e depois YouTube. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Algo que vocês não compreenderam? A linguagem aí, eu sei que algumas partes têm termos técnicos, mas eu vou trazendo para vocês, vou repetindo, vocês vão entendendo o mecanismo por que isso acontece, mas o básico é o resultado. Eu quero que vocês entendam o resultado. Por isso que eu falo de resultado. Aplica na sua vida. Vê como é que você fica sem leite, sem glúten, sem trigo, sem frango, sem soja, sem açúcar, sem derivados. E me fala se seu ciclo não melhora. Se a sintoma de sensibilidade não melhora, se a irritabilidade não melhora, se a cólica não melhora. E aí você está convencida, você não precisa ficar buscando entender cada termo técnico, não. Porque uma pessoa vai te dizer uma coisa, talvez outra te diga outra, você sente na pele e decide, tá bom, pessoal? Então, nossa live hoje de predominância estrogênica, acredito que é um tema também bastante tempo cobrado por vocês, trouxe o panorama geral, para ficar claro para todos aí a influência, tá bom? Então, boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima live. Quarta-feira, 12h30, tem mais uma live, tá bom? Bom descanso para vocês.